Opa, e aí galera, tô fazendo esse vídeo aqui pra falar desse roleplay game que eu achei muito interessante. Ele tá inclusive na pré-venda. Se trata do Tales from the Loop. E esse jogo aí, ele vai ambientar todas as partidas em um mundo que seria nos anos 80, né? Então aquele pessoal lá com aquela roupa já ultrapassados, cortes de cabelo estranho, só que com uma tecnologia muito superior à que nós temos hoje. Porque aí na história aí desse jogo aí, eles descobriram uma tecnologia que se chama, acho que é, Metaltrine. Deixa eu ver aqui o nome da tecnologia. Como é que eu vou achar agora? Magnetrine, o nome da tecnologia. Então eles descobriram essa tecnologia depois de 1950, né, entre 1950 e 1959, descobriram essa tecnologia e ela foi evoluindo. Eles conseguiram criar, né, essas instalações subterrâneas, aprimoraram essa tecnologia e eles fizeram uns aceleradores de partículas lá e depois disso tudo ficou maluco aí. Então existem aí carros que voam, existem robôs com inteligência artificial. Então existe muita coisa louca aí nesse mundo aí. É, Então essas instalações subterrâneas aí onde ficam esses aceleradores de partícula que seriam aí o nome de loop, né? O loop seriam essas instalações. Elas são protegidas e lá acontecem muitos experimentos, né? Então, assim, como referência, assim, dá para lembrar daqueles laboratórios que ficavam lá no Stranger Things lá, que, sim, eram protegidos ali teoricamente pelo governo, uma coisa que é escondida da população, mas muita coisa é feita secretamente ali. Seria mais ou menos essas instalações aí secretas. Então, dependendo aí da história que estiver sendo contada, pode ser que alguém que estava sendo sofrendo experimentos lá fugiu, ou talvez foi aberto um portal e algum monstro saiu, ou talvez eles deram algum tipo de inteligência artificial para algum animal, não sei, e ele conseguiu escapar. Então as histórias podem variar de acordo aí com a habilidade do mestre de contar histórias. Nesse material disponibilizado aqui, deve ser mais ou menos em torno de 35 a 40% do livro original, que acho que são 12 capítulos, eu acho o original aqui, só 5 capítulos disponíveis para poder ter uma base do que o jogo é. Então o Messi vai ter o trabalho dele com esse material que está aqui, dá para poder desenrolar algum jogo, né? Dá pra fazer algum jogo, mas ele vai ficar assim na coluna do Messi criar tudo, porque muita coisa eles guardaram, né? Já que senão acaba não vendendo o livro. Mas o Messi ele vai ter aí que exercer a sua habilidade de poder criar história e criar um mistério. Então o jogo ele vai ser jogado em cenas. Então, inicialmente ele vai ter provavelmente a cena dos jogadores eh, introduzindo o seu personagem na história, ou algum contato com a família, ou algum contato na escola, não sei, ou sofrendo bullying na escola, sei lá. Cada um vai ter uma introdução. Só que antes de entrar na história do mês, cada jogador vai ter que criar o seu personagem. Então, para cada jogador criar o seu personagem, ele vai ter que passar por alguns passos, que seriam mais ou menos esses aqui, ó. Então ele primeiro ele tem que escolher o tipo de personagem que ele quer jogar. O tipo de personagem são vários aqui que o jogo proporciona. Então, por exemplo, você pode escolher
o menino encrenqueiro, o menino estranho, o popular da escola, o roqueiro, o caipira, o esportista, o nerd de computador e o rato de biblioteca. Todos esses tipos de personagens, eles têm algumas skills que são como se fossem mais fortes para eles. Então, quando você vai começar, você vai ter uma quantidade de pontos que você vai distribuir nas skills. Então, por exemplo, as skills disponíveis no jogo vão ser mais ou menos aquelas ali embaixo à esquerda ali, ó, Sneak, Force, Move, Tinker, Programme, e cada uma desses tipos de personagens vão ter 3 das skills que vão ser mais fortes, tá? Então no início do jogo você vai poder colocar os seus pontos de skills até no máximo 3 dessas skills naturais do personagem que você escolher. Ou se você escolher uma das skills que não está, você pode colocar no máximo um nessas skills. Então, quando você vai começar o jogo, pensar em criar o seu personagem, você tem que primeiro pensar qual tipo de personagem você vai querer jogar. Isso vai influenciar no como você interage com os NPCs dentro do jogo. Porque, por exemplo, vamos supor, você pegou o encrenqueiro lá, o Troublemaker. O jeito que você vai se comunicar com os NPCs vai ser diferente, por exemplo, do que um nerd de computador. Então, o tipo de personagem que você vai escolher vai influenciar como você vai interagir dentro do jogo, né? Então, após escolher o tipo de personagem, você vai sempre escolher um dos dados que estão aqui, ou criar o seu, né, se tiver escrito. Então, escolha um ou crie o seu próprio. Então, o item Iconic Item, ele seria um item especial onde você pode usar ele em todos os mistérios. Então, é o único item que você leva de um mistério para o próximo. Os outros itens que você adquire durante um mistério, você abre mão deles todos e começa o próximo mistério somente com o item ícone, o Iconic Item. O Iconic Item, ele pode ser usado no jogo para poder te ajudar, te dando dados a mais para você rolar, fazendo aquela rolagem. Por exemplo, aqui você tem 3 oportunidades de escolha, né? Então você tem um cachorro, você tem um livro e você tem os óculos, né? Então, por exemplo, vamos supor que você escolheu desses 3 que você escolheu os óculos. E como é que eu vou usar os óculos no jogo? Vamos supor que você está tentando enxergar algo que está muito distante. Então você comunica com o mestre que você vai usar o seu item Iconic para poder enxergar o que está mais distante. Então você vai ter 2 dados a mais para tentar enxergar essa coisa que está longe. Ou, por exemplo, você tem o seu cachorro e você se envolveu em uma confusão, alguma briga e tal, e você comunica com o seu mestre, você vai usar o seu item. Você vai ter 2 itens a mais para poder o cachorro estar te ajudando lá naquela confusão que você se meteu. O problem, que seria mais ou menos o seguinte: o problem, ele é algo que pode te colocar em alguma enrascada dentro do jogo, né? Então o jogo ele te dá a oportunidade de escolher, você pode criar um problema, igual que ninguém fala para você como seu pai morreu. Minha irmã está bem doente. Esses caras estranhos estão me seguindo. Então, o problema ele é algo para poder melhorar a sua interação com o jogo. Problema todo mundo tem. E o problema que você escolheu aí no início do jogo, você criou, você pode resolver ele durante o jogo. Então, quando você resolve o problema, você tem que necessariamente criar outro problema para
que continue a interação. Ah, o vizinho tá pegando no seu pé, ou o seu pai tá sem dinheiro porque tá sem emprego. Então, cada um vai ter que ter um problema naquela história e o problema ele pode ser resolvido, lógico, né? Mas sempre haverá um problema. Os meninos estão fazendo bullying na escola, então o problema é mais ou menos isso. É mais para aumentar o roleplay do jogo, né? É, o, o drive. O drive seria uma direção que o seu personagem quer tomar aí, tipo, na história do jogo. Igual aqui tem duas possibilidades, né? Eu quero encontrar respostas sobre a grande questão da vida. Eu preciso de algo para me vangloriar. Então, cadê? Para me vangloriar, para vangloriar. Então, o drive é só uma direção que o seu personagem vai tomar durante o jogo. E esse drive pode mudar também durante os jogos, as campanhas, enfim. O Pride, ele seria uma coisa que pode te ajudar no jogo. Como assim? Você pode usar o Pride uma vez é, por mistério, desde que faça sentido dentro da situação que você está. Então, o Pride ele te dá um sucesso automático. O jogo ele te dá a oportunidade de escolher esses dois aqui. Então eu sou a criança mais esperta na escola. Nada me assusta. Então, por exemplo, vamos supor que o jogador ele vai entrar em um lugar escuro, por exemplo, e o mestre pede ele para fazer um teste e ele falha no teste. Então ele poderia usar esse Pride para falar nada me assusta e conseguir o sucesso e entrar mesmo assim lá no lugar. Então o Pride você só usa ele uma vez por mistério, desde que ele faça sentido dentro da campanha. Então você pode escolher um desses dois aqui ou criar um próprio que você escolher. Sua relação com os outros garotos. Então isso aqui você só monta isso mesmo para roleplay também. Então, para poder mostrar como é a sua interação com os outros players que estão no grupo, né? Você a sua relação com os NPCs, familiares e tal, também serve para roleplay, né? Para o mestre ter um embasamento ali do para onde seu personagem vai. O âncora ele é um personagem NPC que te ajuda no jogo. Então, por exemplo, o âncora ele pode te ajudar a se healar em algum momento de dificuldade que você tiver no jogo. Você vai lá e o âncora te passa uma mãozinha na cabeça para poder te healar. Então você escolhe todas essas coisas para poder montar o seu personagem, tá? Então, tudo isso aí que eu falei, você escolhe das opções que está ali ou você cria o seu próprio. Depois que escolher ali o personagem, tem duas coisas que o grupo deve escolher. Essas duas coisas são o esconderijo. Definir o esconderijo do grupo e responder algumas perguntas aí do mestre aí para poder melhorar para o roleplay, né? Assim, o mestre criar alguma história lá e tal, um background, alguma coisa lá que vai ajudar a história a desenrolar. Então, depois que escolher, né, essas coisas, colocando aqui na ficha aqui, né?
Então ali tem os espaços para tudo, o nome, a idade, é importante a idade, eu vou explicar aí depois aí. É, vamos chegar aqui nessa fichinha aqui, então vai colocar o nome, vai colocar a idade, o drive, que a direção, né, que ele vai aí na vida aí, o tipo de problema que ele tem, o orgulho dele, que vai ajudar ele da maneira que eu falei, é, o tipo de personagem, quem é o âncora dele, o seu item icônico aqui, onde é o esconderijo, e só por enquanto. Vamos voltar lá na criação de personagem. Então, deixa eu pegar uma fichinha dessa aqui que vai ficar indo lá e voltando toda hora. Então, ok. Então, depois de escolher essas coisas lá da ficha, lá a gente vai escolher quantos anos que a gente vai ter no jogo, né? Então, a idade mínima é 10 e a idade máxima é 15. O que isso vai alterar no jogo? Vai alterar na quantidade de pontos que você vai ter para poder gastar nos seus pontos de skill ou de atributo. Deixa eu ver, decida a sua idade, distribua o número de pontos igual à sua idade para os atributos, nos atributos. Então, por exemplo, se você colocar que seu personagem tem 15 anos, você vai ter 15 pontos para poder distribuir nos seus pontos de atributos. Todos os atributos têm que ter no mínimo um ponto e no máximo 5 pontos. Então aqui já foi 4 pontos. Se a sua intenção era colocar uma idade de 15 anos, então teria aí mais 11 pontos. Vou colocar aqui 5 pontos em body, vou colocar mais 4 pontos aqui. Então já gastei 8 pontos, então eu tenho só mais 3 pontos. Vou colocar 2 aqui e uma aqui. Ok, então beleza. 15 pontos, não tem mais nada. Só que, por exemplo, então qual que é a vantagem de criar o meu personagem com 10 anos? Já que eu vou ter menos pontos para distribuir ali. A questão é que quanto menos idade você tem, igual vamos colocar aí que você tem 12 anos, então vamos tirar aí 3 pontos aí. 2, você tem 12 anos, então você sobrou 3 pontos. Então esses 3 pontos você vai colocar nos seus pontos de sorte, que são... Você tem 3 pontos de sorte, então dá para você ficar com no máximo 5 pontos de sorte. O que esses pontos de sorte são? Se você se der mal em uma jogada de dados, você pode gastar um dos seus pontos de sorte para poder rerolar os dados. A diferença é que, por exemplo, se você estiver fazendo um teste e você falhar, vamos supor, você tem 15 anos, fez um teste e falhou. Você pode rerolar os dados, mas arriscando um dos seus... Cadê? Uma das suas condições. Então, por exemplo, você está tentando argumentar com um cara. Então, aí você vai arriscar sua condição de chateado aqui. Você rerola os dados. Se você falhou, você ficou chateado. Então, quando você pode até tentar de novo, se você quiser. Mas se você falhar, você tem que escolher uma outra condição que não seja essa. Então, se você falhar em outro teste, você vai escolher uma outra condição e assim sucessivamente. Até chegar nas 4 condições. Se você está com as 4 condições e fica com a 5ª condição fodida, você não consegue ter sucesso em mais nenhum teste, mesmo se você tiver dados sobrando. Lembrando que lembrando não, né, que eu nem falei. Só falando uma coisa aqui que eu esqueci, que para cada ponto de condição que você adquire, você fica com -1 na rolagem de dados, tá? Então, resumindo, nenhum personagem principal morre nesse jogo. Nenhum personagem principal morre nesse jogo. Vocês devem lembrar que eu falei do âncora lá no passado lá. Então, as duas únicas maneiras que você tem de se curar
indo até o âncora e gastando uma cena com ele lá. Ah, você foi no seu pai, ele te botou para dormir, te deu um chazinho quentinho lá. Ou no esconderijo, você foi lá no esconderijo e tem outros crianças que estão com problemas de condições, igual você tá. Ah, eu tô com 3 de condições, o outro tá com 2. Então vocês lá trocando ideia, vocês vão recarregar a mesma quantidade de condições que todos sofreram. Então se um tem 3 e outros 2 tem 2, todos vão recarregar somente 2 e um vai sair fudido ainda. É, ok, deixa eu ver aqui o que mais. Distribua. Determine o número de sorte, né, que eu já expliquei. E distribuir 10 pontos de skill. Depois de decidir, né, qual é a sua idade, quantos atributos que vai ficar, cada personagem vai ter direito a 10 pontos de skill para distribuir aí embaixo aí. Então esses 10 pontos de skill, eles podem ser distribuídos da maneira que você quiser. Ah, eu quero distribuir um em cada um. É problema seu. Mas se você quiser distribuir mais de um ponto em um skill, você só pode ir nas skills principais do tipo de personagem que você escolheu. Ah, o personagem que eu escolhi, ele tem Sneak, Move, Programa. Vou colocar 3 em cada um. Então você gastou 9 pontos e coloca o último ponto em um outro skill aí da sua escolha. O que essas skills vão interferir no jogo? Aí vai aí a questão da mecânica. Você vai somar. Vamos supor que você está numa situação do jogo que você tem que se esquivar para poder não ser visto lá por alguns NPCs que estão discutindo lá. Então aí o mestre do jogo vai pedir para você fazer um teste de body ali em cima com sneak aqui embaixo. Cada um desses atributos, eles influenciam 3 desses skills aqui embaixo. Igual, por exemplo, o body, ele influencia o sneak, força e movimento. O tech influencia o thinker, program e calculate. O heart, ele influencia contato, charme e liderança. O mind influencia os últimos 3, investigate. Então, se você for, por exemplo, na situação que eu falei, você vai somar a quantidade de pontos que você tem em Buddy e a quantidade que você tem em Sneak e vai fazer um pool de dados. Vamos supor que você tenha 5 nos dois. Então você vai ter 10 dados. Você vai pegar esses dados e vai jogar eles. Maioria dos testes, se você tirar um 6 só, você já passa. Então esse aqui, tirou um 6 aqui, então passou no teste, de passar lá atrás dos personagens sem eles verem. Então você passou. Vai ter algumas outras situações no jogo que talvez o mestre possa criar, ou talvez aí nos outros capítulos do livro tem algumas campanhas já pré-feitas, que nas campanhas os jogadores eles têm que trabalhar em equipe para conseguir uma quantidade de sucesso. Por exemplo, a gente tem que consertar um motor de um carro ali, todos juntos. Para andar mais rápido. Então eles têm, vamos supor, 8 tentativas para fazer e eles têm que conseguir 10 sucessos para poder consertar esse motor aí. Então vão se alternando, então as 8 tentativas, se os jogadores não conseguirem, dependendo da quantidade de sucessos, eles podem tentar arriscar uma condição para tentar melhorar o sucesso, ou dependendo da quantidade de sucesso que eles tiveram, se acho que for menos de 50% dos sucessos necessários, eles não podem nem tentar arriscar a condição. Então isso aí vai depender da história, da campanha, do jeito como está desenrolando a campanha. Voltando então a gente colocou os pontos de skill. Termine. Ok.
Só lembrando os pontos de sorte que você tem. Você só pode usar um ponto de sorte por jogada e você pode usar a quantidade de pontos de sorte durante aquele mistério. Esses pontos de sorte só vão poder ser usados de novo no próximo mistério, que quando o primeiro for solucionado e for começar um novo, então você começa com seus pontos de sorte novamente. É... Ah, uma coisa que eu esqueci, cara. Você, na maioria das vezes, vai precisar de um sucesso quando você for interagir com alguma coisa e fazer algum teste. Algumas vezes, quando você recebe mais de um 6, então você pode comprar efeitos adicionais naquela jogada de dado. Igual, por exemplo, vamos supor que naquele primeiro exemplo lá que eu disse, né, de você se esquivar lá e passar por trás sem que os outros NPCs te vejam, você tirou dois sucessos, dois 6, por exemplo. Então você conseguiu se esquivar e você ainda pode dar um sucesso para uma outra criança que queira passar, então você ainda consegue trazer um com você sem ele precisar fazer o teste ou você pode encontrar algo inesperado ou mais do que você estava procurando. Então, se você tirar um sucesso a mais, você pode escolher um desses dois efeitos aqui. Então, vai ter o efeito bônus para todas as jogadas. Lembrando, é, tudo de acordo com o que está acontecendo na história do jogo. Igual, por exemplo, você está se esquivando ali para o pessoal não te ver. Aí você vai encontrar mais do que você estava procurando, não faz muito sentido, né? Você não estava procurando nada, então faz mais sentido de cima. Então você vai buscar um outro jogador e os dois vão passar ali por trás sem que o outro precise fazer o teste. Então, mais ou menos assim, tudo de acordo com o enredo que está sendo contado. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. No final do jogo, no final do jogo daquele mistério, onde teve o desenrolar, né, teve a apresentação dos personagens, teve a apresentação do que vai ser o mistério, os jogadores resolveram o mistério, teve ali aquele desenrolar de tudo e a finalização do mistério. Então a vida voltou ao normal ali. No final disso tudo, o mestre vai distribuir pontos de experiência para os jogadores. Os pontos de experiência eles são explicados no capítulo 6. E não tem o capítulo 6 aqui. Então não tem como saber a quantidade de pontos de experiência para comprar um atributo novo, ou até quanto de experiência começa a dar no final de cada mistério. Então eu não tenho essas informações. Mas no final de cada mistério sempre vai ter uma recompensa em experiência para os jogadores, né, de acordo com a participação deles dentro do jogo. Então acredito que é isso. Deixa eu ver aqui se eu separei algo aqui que eu não citei. Aqui aparece que nessa parte do manual a questão da sua possibilidade de sucesso com a quantidade de dados. Então se tiver um dado, foi jogar um dado, só sua possibilidade de sucesso é 17%. Se você for jogar 10 dados, sua possibilidade de sucesso é 84%. O jogo ele dá um norte, né, para você ter mais ou menos ideia de como é que vai ser sua interação nesse mundo. Então, por exemplo, o primeiro ponto é sua terra natal é cheia de coisas estranhas e fantásticas. Todo dia sua vida é maçante e inesquecível.
Adultos estão sempre fora de alcance e intocáveis. É, o, a, a terra onde tem esse loop aí é perigosa, mas as crianças não vão morrer, então seus personagens não precisam se preocupar. O game é jogado cena por cena, o mundo é descrito colaborativamente. Então, o que quer dizer mais ou menos cada um desses aí? Que a gente vai encontrar tecnologias que a gente não encontra aqui no mundo real, apesar de ser retratado aí nos anos 80, vai ser uma coisa meio mesclada aí com ficção científica e com vida real aí, esse mundo doido aí. É, a questão aí do todo dia é maçante aí, a questão dos deveres que as crianças têm que fazer, por exemplo, botar o lixo para fora, os pais vão estar pegando no pé deles, às vezes você vai ter que sair para fazer uma quest lá com o pessoal do seu grupo, aí a mãe lá do personagem não quer deixar ele sair porque tá tarde, ou porque tá escuro, ou porque ele não fez o dever de casa. A questão aí dos adultos estão fora de alcance, e são intocáveis, é mais ou menos a questão que os adultos não tá nem fudendo aí para as crianças, então às vezes você pode chegar lá, mãe, um alienígena tá aí rondando o bairro, aí ela, menino, para de assistir esses filmes doidos aí, ou então você pode estar falando sobre algum sequestro que aconteceu e os adultos vão achar que você está só brincando, então eles não vão levar as crianças a sério. Então, o ponto 4 ali está só falando que apesar de todos os perigos que tem, que possam vocês encarar aí nas histórias, vocês não vão morrer com o personagem. E o jogo ele é jogado cena por cena, então para quem joga roleplay game sabe do que se trata. E o mundo ele é colaborativo. É, quer dizer o seguinte, sempre que isso aí para quem joga RPG também sabe, né? Mas assim, para quem não joga e tá vindo só pelo nome do jogo aí, ou para quem está acompanhando meu canal, mas que bosta é essa desse jogo aí que ele está falando? Então o mundo é descrito colaborativamente, mais ou menos o seguinte, o mundo não vai ser só descrito pelo mestre, então o mestre ele vai perguntar toda hora, por exemplo, o jogador ele vai descrever como é o quarto dele, ou como são as roupas que ele está vestindo, ou quando ele, tipo assim, ele tem um problema que é o pessoal que está fazendo bullying nele. Então ele pode descrever essas pessoas que estão fazendo bullying nele. Então, resumindo, o Messi ele não tem que aguentar toda a carga de criar todo o conteúdo do jogo. Então os jogadores eles podem e devem ajudar o Messi a poder criar e deixar o máximo possível o Messi tá ligado nos acontecimentos importantes do que descrever tudo que está em volta, gastar tempo descrevendo tudo que está em volta para poder e acaba gastando um tempo desnecessário. Uma partida que duraria 3 4 horas vai durar 6 8 horas, porque toda partida o cara tem que descrever tudo e tal, detalhes, e isso acaba se tornando um pouco chato. Então, o máximo que os jogadores puderem ajudar o mestre aí é bem legal. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa que eu esqueci de mostrar, que é só o tipo de veículo, né, assim, que flutua. Então, essa tecnologia aqui eles colocam embaixo para o veículo flutuar, né, o magnetrine. Ali eu falei. Eu acredito que eu falei tudo assim superficialmente, gente. Qualquer dúvida aí, ou se o vídeo ficou ruim, ou se ele ficou bom, comenta aí.
acredito que esse jogo vai fazer muito sucesso aí. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar aí fazer um grupo aí para poder dar uma jogada nele aí, não sei. Se alguém aí tiver interessado, a gente marca alguma coisa aí. Valeu então aí e bom jogo a todos. Falou!